Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Letícia Dias e hoje eu vim falar um pouquinho sobre eugenia. Primeiramente, a gente tem que pensar na definição. E o que é eugenia? Bom, a eugenia é uma ideologia que busca melhorar a qualidade genética da população humana por meio da seleção de características consideradas desejáveis. Essa abordagem envolve uma promoção de reprodução seletiva ou manipulação genética para alcançar determinados traços físicos, intelectuais ou até comportamentais. No entanto, a prática da eugenia levanta questões étnicas e morais, pois pode ser usada para discriminar grupos ou indivíduos e violar direitos humanos fundamentais. Então, basicamente, a eugenia é a seleção dos seres humanos com base nas suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Mas como tudo que é bom também tem o seu lado ruim, a eugenia não seria diferente. E então nós temos dois tipos de eugenia, a positiva e a negativa. A positiva incentiva pessoas saudáveis a terem mais filhos, enquanto a negativa, ela impede as pessoas que têm certas limitações de terem filhos, de se reproduzirem. A eugenia positiva foi praticada também no Third Reich, ou Alemanha nazista, com a criação de centros de reprodução humana no programa de Lebensborn. Falando agora de tempos modernos, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter um movimento eugênico organizado. A Sociedade Eugênica de São Paulo foi criada em 1918. O movimento eugênico brasileiro foi bastante heterogêneo, trabalhando com a saúde pública e psiquiátrica. Uma parte pode ser chamada de ingênua ou menos radical. Do movimento eugenista se dedicou a áreas como saneamento e higiene, sendo esses esforços simplificados em relação ao movimento radical. Já a eugenia negativa surgiu lá nos Estados Unidos, mais ou menos entre uma aliança das teorias eugênicas e europeias e o racismo, tudo isso junto, que consistiu na eliminação das futuras gerações de incapazes, doentes de raças indesejadas e empobrecidos, através da proibição do casamento, esterilização e eutanásia. Com essa primeira parte, a gente consegue entender que a eugenia foi um processo de esterilização, de descarte de pessoas diferentes. As pessoas que tinham alguma deficiência física, uma parte a menos no corpo, alguma doença crônica, ou que simplesmente fossem diferentes ali daquele meio. Elas eram esterilizadas, elas eram mortas, ou simplesmente separadas da sociedade, porque essas pessoas eram preconceituosas. E isso junta com racismo, junta com todo e vira um bolo de neve que a gente chama de eugenia. E agora, para fechar, eu queria falar alguns fatos interessantes, legais, tanto faz, que eu gostei e queria botar no meio. Primeiro na década de 1920, negros americanos criaram o termo white trash, lixo branco, referindo-se aos brancos pobres que disputavam com eles os mesmos postos de trabalho. No século XIX e XX, a população branca pobre do país foi alvo de práticas de eugenia negativa por ser considerada pela elite como ociosa, imoral, inculta e suja. Campanhas de saúde pública acusavam os white trash de responsáveis pela disseminação de doenças como ancilotosmose, não faço ideia do que significa isso, mas Nietzsche sabe explicar. A esterilização foi extensivamente praticada em milhares dessas pessoas, que também eram diagnosticadas como portadoras de debilidade mental. Mais um fato aqui para vocês é de que, em 1935, as leis de Nuremberg proibiram casamento ou contato sexual de alemães com judeus, pessoas com problemas mentais, doenças contagiosas ou hereditárias. Mas em 1933, já era lei a esterilização compulsória de pessoas com problemas hereditários e a castração de delinquentes sexuais, ou de pessoas que a cultura nazista assim classificasse, como era o caso de homossexuais. E agora, para finalizar, duas perguntinhas que eu vi com muita frequência no Google, que são como ocorre a eugenia na atualidade e o que é uma sociedade eugênica. Bom, primeiramente, como ocorre na atualidade, é um ideário eugênico que ainda se faz presente na sociedade e observando principalmente em práticas que se relacionam aos estudos genéticos, cujo compromisso étnico, político e social exige
sua discussão. Já a sociedade eugênica, apesar de uma roupagem científica em torno do termo, o movimento eugenista foi essencialmente social, visando a exclusão de elementos indesejados da sociedade a fim de melhorar geneticamente a população. Para isso, teorizava que era preciso cruzar pessoas de boas características genéticas, ou seja, isso é bem preconceituoso. Enfim, agora que eu respondi tudo, que eu falei tudo, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que tenha sido um bom trabalho para as pessoas que queriam aprender sobre, e eu espero que tenha sido um bom trabalho. Obrigada. Tchau!